Graça e paz, meus irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 5 e no versículo de número 9. Enquanto você abre, responda para mim, por favor. Se eu coloco uma faixa na minha testa escrito 100% Jesus, isso faz de mim um cristão? E se eu fizer uma tatuagem com um versículo bíblico, isso faz de mim um cristão, um crente? Se eu sair por aí dizendo, eu sou crente, o simples fato de eu falar isso já me faz um cristão? Jesus aqui no Sermão do Monte, ele deixa bem claro que os servos do Senhor, eles têm características, eles são iguais ao seu Senhor. Eles imitam o seu mestre. Então, para nós sabermos se alguém de fato é cristão, se nasceu de novo, nós precisamos olhar as suas obras, e as suas obras precisam imitar as obras do nosso Senhor. Nós temos tratado aqui no Evangelho de Mateus, visto algumas das características daqueles que são súditos no reino do Senhor. E nós já vimos algumas. Nós vimos que esses homens, eles são humildes, eles são pobres de espírito, reconhecendo que são miseráveis e que não tem como fazer nada diante do Senhor para atender, para buscar, de alguma maneira, fazer com que Deus nos aceite. Não há nada em nós, tudo veio das mãos do Senhor. E por causa disso, por reconhecer os seus pecados, esse homem chora, esse homem passa então a ser manso, a sua maneira de agir é diferente. Depois nós vimos que o senso de justiça desse homem muda, ele já não é mais igual ao mundo, mas ele passa agora a ter fome e sede de justiça, passa a ser um homem misericordioso, porque ele entende que recebeu do Senhor misericórdia e também ele precisa exercer misericórdia sobre as outras pessoas. Esse homem tem uma certa pureza, tem uma pureza no seu coração, ou seja, nós já vimos que esse homem é um homem íntegro. Ele se apresenta diante do Senhor e ele não se esconde, não finge ser aquilo que ele não é, o que ele é por dentro, ele é por fora e vice-versa. E hoje nós veremos que uma das características do homem de Deus, desse homem que foi lavado e remido, que é o meu caso e o seu caso, é um pacificador. Esse homem é um promotor da paz. Esse é o nosso texto dessa noite, que nos diz o seguinte, Mateus 5, versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Repetindo, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pai querido, te damos graça por tudo aquilo que foi ofertado ao teu nome neste lugar, louvores, liturgia, os nossos corações em gratidão diante da tua santa presença, e agora nos assentamos para ouvir a doce ministração da tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de mim como ministro, do teu povo que ouve, para que sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Na dependência do Senhor, assim me coloco e suplico o teu favor, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, há 2 episódios na Bíblia que costuma pegar de surpresa aqueles que não conhecem muito bem a respeito de Jesus. Não conhecem, às vezes, de maneira superficial. John MacArthur, ele até um teólogo e pastor americano, ele até escreveu um livro para poder falar a respeito disso, um livro que chama A Outra Face de Jesus. E nesse livro ele vai lidar com algumas coisas que Jesus faz que parece, que foge daquilo que é o senso comum. Normalmente, a ideia do mundo a respeito de Jesus é de um homem calmo, de um homem sem exaltação, que sai por aí lançando pérolas proverbiais para quem é que ele encontre pelo caminho. A ideia dos homens a respeito de Jesus é um homem de uma fala mansa, de passos curtos, de uma voz baixinha, de um verdadeiro filósofo que tenta levar os ouvintes ao conhecimento. Mas aí, quando a pessoa começa de fato a ler a Bíblia e a ver como Jesus existem alguns textos que vai causar um choque nessa pessoa. Eu queria que, não só falar, que você abrisse comigo, João, eu vou dar um primeiro exemplo aqui, está lá em João, no Evangelho de João, capítulo de número 2, versículo 13 ao 16. Olha só para você ver e ver com seus próprios olhos se aquilo que o mundo pensa de Jesus é aquilo que nós encontramos na palavra, aquilo que os seus discípulos escreveram a respeito dele. No Evangelho de João, no capítulo de número 2, no versículo de número 13, nós temos aqui um Jesus que é muito diferente do que pintam por aí. O texto bíblico vai falar, João 2,13, estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém.
E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados, tendo feito um azorrague de cordas. Um azorrague aqui, só para você ter ideia, era uma corda onde se prendia, ou podia ser ossos, ou então metal na ponta. Jesus faz um azorrague e expulsa todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Casa de negócio. Se você tem uma descrição, uma ideia a respeito de Jesus, de um Jesus fofinho, quando você vê uma descrição como essa, em que Jesus pega um chicote e começa a dar chicotada em homens que estão fazendo vendas, estão vendendo, cambistas dentro do templo do Senhor, certamente você vai se assustar. Mas não é só esse texto não. Se você passar algumas páginas ainda em João, lá no capítulo de número 8, Jesus está dando um duro sermão, e ele continua, desde o capítulo 6, ele está dando um sermão, falando ali aos fariseus, e ele traz algo, irmãos, extremamente duro, uma palavra muito dura mesmo, que talvez se você mesmo ouvisse, você ficaria assustado. Lá no Evangelho de João, no capítulo de número 8, no versículo de número 41, diz assim a palavra do Senhor, João 8,41, vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, nós temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão porque não o compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Olha o verso 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. A gente vê Jesus tendo essas manifestações, irmãos, e não tem como não assustar com Jesus que é enérgico. Aqui Jesus demonstra energia na maneira de falar, sobrancelha franzida, com voz de autoridade, diferente daquele Jesus fofinho, que muitas pessoas, dizem aí, ei lindo, você que está ouvindo essa palavra, é muito diferente o Jesus que nós encontramos na Escritura, com o Jesus que é pregado em muitos dos nossos cultos. Pastor, eu confesso, eu nunca tinha visto isso. Assusta ao ponto de, certa vez, eu ouvi uma jovem chegar para mim e falar a respeito disso. A mesma coisa que MacArthur traz no livro A Outra Face de Jesus. Após o culto, uma jovem perguntou, pastor, eu confesso, eu nunca tinha ouvido Jesus, ou visto Jesus dessa maneira como o Senhor expõe, mas eu tenho uma dúvida com isso. Será que Jesus era realmente um homem pacífico, então? Alguém que busca a paz? Porque ficou parecendo que não. Afinal, ele bate em cambistas, ele chama fariseus de filhos do diabo. É uma mensagem tão dura que até os próprios discípulos abandonam a Jesus. Será que nós podemos dizer que Jesus buscava realmente a paz, que ele era um pacificador? É uma dúvida justa que veio da parte dessa jovem, mas a simples dúvida dessa mulher, que talvez seja a sua também, revela muitas das vezes a dificuldade que nós temos em entender certos conceitos bíblicos. Porque nós misturamos, irmãos, eles com aquilo que é senso comum. A gente não interpreta esses conceitos conforme a palavra, mas com aquilo que a gente pensa a respeito disso. Nós já vimos nas outras bem-aventuranças que isso aconteceu, e nessa aqui não é diferente. O mundo, irmãos, tem uma ideia de paz. O mundo tem uma ideia de um pacificador diferente daquilo que Jesus apresenta. Eles têm uma ideia de paz que é diferente daquilo que Jesus tanto faz quanto aquilo que Jesus oferece. Você quer exemplos? Paz não é ausência de conflitos. Reverendo Hernandes é quem diz isso. Paz não é ausência de conflito, aquele tipo de paz de cemitério. Você vai no cemitério e diz, esse é um ambiente onde tem paz. Tem paz nesse lugar, realmente?
É porque não tem conflito? É porque não tem briga? E por isso a gente chama aquele lugar de paz? Não, não é. Isso não quer dizer que por não ter conflito que haja paz. Paz é muito mais, irmãos, do que a ausência de conflito. É a presença de justiça que produz verdadeiros relacionamentos. Então, não é paz de cemitério. Não tem briga, então estamos em paz. Negativo, não é assim. Paz também não é trégua. Trégua é você deixar de atirar por um determinado tempo. Pensa aí agora, por exemplo, no cessar-fogo de Israel com Hamas, ou da Ucrânia com a Rússia. Nós temos aqui um cessar-fogo. Nós estamos em paz? Não tem paz. Só parou de atirar. Mas o conflito, a guerra no íntimo permanece a mesma. Então, não é só porque parou de atirar que é um ambiente de paz. Paz também, queridos, e talvez seja esse um dos pontos que a gente confunde muito, paz também não é fuga do confronto. Talvez você já ouviu e você tenha dito isso, né? Tudo bem, não vamos brigar, eu faço de tudo para a gente não perder a paz. Não. Existe um conflito e o conflito ele não foi resolvido, ele só foi ali mascarado. E essa é uma paz falsa, pois busca muitas das vezes se esquivar do problema. Nós como maridos, as irmãs como esposas aqui, muitas das vezes a gente não lida com o conflito para que haja um ambiente de paz, mas o coração está tomado por um sentimento, irmãos, que não deveria estar ali. Então o segredo não é correr do conflito, mas lidar de uma maneira pacífica, como assim Jesus ensina na palavra, tá? Então paz não é fuga do confronto, e paz também não é de jeito nenhum sacrifício da verdade. Tem muita gente sacrificando a verdade, irmãos, para obter paz. Para ter paz. É a pessoa que ela não se manifesta quando ela vê a verdade de Deus sendo atacada, para manter não, vamos manter a paz aqui. Você sabe que o que a pessoa está fazendo, que é o que ela está falando é errado, mas em busca de uma suposta paz, você não se manifesta. Não, Senhor, não é isso, não é a paz que nós encontramos na palavra de Deus, não é isso que nós vimos na vida do nosso Senhor. A verdade, queridos, é que o conceito de paz do mundo é muito diferente do das Escrituras. O conceito dos homens é um conceito humanista, é um conceito onde paz significa ausência de problemas, é não lidar com os conflitos, e não é assim. Os homens fazem aí as suas conferências, eles criam organizações em torno da paz, mas todas elas fracassam. Você vê, por exemplo, a ONU, e diz para mim qual que é o sucesso da ONU. A ONU surge em 1945, após ali o fim da Segunda Guerra Mundial, e ela tem um lema: libertar as nações vindouras do flagelo da guerra. E eu pergunto, tem surtido efeito? Tem surtido efeito? Quantas são as guerras que surgiram, ainda que não sejam guerras ditas mundiais, mas que surgiram debaixo desse guarda-chuva que a ONU levantou? Porque não surge efeito, irmãos. O problema do homem, e a gente já falou a respeito disso, o problema do homem não está nas estruturas. O problema do homem não está nas estruturas, o problema é interno. Não surte efeito porque eles trabalham, irmãos, no resultado do problema e não diretamente no problema. Eles trabalham de maneira periférica, enquanto o centro continua intacto. O problema não está nas estruturas, o problema não está no ambiente, não está no meio. O problema é o homem. É o homem, é o coração. Qual que é o centro do problema? É o coração humano, irmãos, que é corrupto, que é contaminado pelo pecado, que busca os seus próprios interesses. Que solução real pode vir sobre o homem se ele trata o resultado do problema e não diretamente o problema? Imagina que eu estou com um inchaço no meu cérebro e para resolver o meu problema eu vou tomar dipirona. Vai resolver? Eu posso apaziguar por um tempo, talvez, uma dor que surge, mas não vai de jeito nenhum solucionar o problema. O homem fica então, irmãos, no fim das contas, enxugando o gelo. Essa é a grande verdade. A única solução verdadeira para a paz real é aquela que nós encontramos na ação do próprio Deus ao nosso favor. Após o pecado, o que houve foi uma separação entre nós e o nosso Criador. Nós éramos considerados inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Como diz Romanos 5, você já pensou você ter Deus por seu inimigo? Nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira, filhos da desobediência. É assim que o texto bíblico diz a respeito de nós, quando nós ainda estávamos sem Cristo Jesus, e todos aqueles que estão sem Cristo Jesus. Mas o que Deus faz? Deus envia o seu Filho amado para que nos reconciliasse consigo novamente.
E por meio da sua obra nós temos paz com Deus. Eu queria que você abrisse aí, por favor, Efésios no capítulo de número 2. Rapidamente, Efésios no capítulo de número 2, no versículo de número 14. Efésios no capítulo de número 2. E no versículo de número 14, nós temos um texto maravilhoso, mostrando para nós essa obra gloriosa de reconciliação de Deus conosco. É um texto tão rico que eu não quero parafrasear, eu quero que você veja junto comigo. Efésios no capítulo de número 2, no versículo de número 14, 14 ao 16, diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo o quê? A paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Jesus toma sobre... Olha que texto maravilhoso. Deus nos reconciliou, irmãos, através da cruz. E fez, sabe como ele fez isso? Pregando o seu próprio filho no nosso lugar. Ele morre no nosso lugar. Jesus, irmãos, derruba a parede da separação. Já não há mais inimizade. Não é à toa que ele diz: eu já não chamo vocês mais de servos, mas chamo vocês de amigos. Amigos. Meus irmãos, nós temos paz com Deus, porque Deus providenciou a paz para nós. Hoje nós estamos aqui, e aí você já entendeu que a paz do mundo não é a paz das Escrituras. O Senhor trouxe paz no nosso coração. Pastor, eu não estou em paz, eu estou cheio de conflito, sim, mas você sabe que há um dia, que há um momento, uma hora marcada para esse sofrimento acabar. Que o Senhor, Ele é capaz de, num instante, resolver todas essas coisas. Então, por mais que eu enfrente lutas, que eu enfrente problemas, eu tenho paz. Porque Cristo está no barco, porque eu tenho certeza e eu creio nas promessas que Cristo fez a cada um de nós. Deus providenciou paz a nós. Ela veio através de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que se entregou, que nos levou, nos lavou dos nossos pecados, que nos tornou justos diante de Deus. Não à toa, o apóstolo Paulo vai em Romanos 5, versículo 1 dizer: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Paz, verdadeira paz. Nós fomos feitos, irmãos, por meio desse sacrifício de Jesus, família. Nós fomos agora adotados por Deus, por intermédio da obra de Jesus Cristo. Nós fazemos parte da família de Deus. Sabe como o Senhor nos chama agora? João 1,12 vai falar para nós: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se antes a nomenclatura era de inimizade, era de inimigos de Deus, se antes a nomenclatura era de filhos da ira, agora nós somos filhos de Deus, filhos da misericórdia. Se você crê e você confessa a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, como consequência disso você vive em novidade de vida, então você é sim um filho de Deus. Sabe qual que é o resultado disso? Você vai ser moldado e se tornar cada dia mais parecido com Ele, parecido com Jesus. E se Jesus é um pacificador, essa bem-aventurança também precisa ser vista na minha e na sua vida. Precisa ser visto. Tanto é que se você inverter o texto, o nosso texto aqui de Mateus no capítulo 5, versículo 9, o que a gente vai ter são chamados filhos de Deus, os pacificadores. Ser pacificador é uma característica daqueles que são filhos de Deus, súditos do Senhor, porque essa é uma característica do próprio Cristo. Lembra como ele é chamado em Isaías? Ele é o príncipe da paz. Ele é quem nos deu a paz, ele é quem promove a paz a cada um de nós. O que você precisa saber é que os filhos de Deus vão refletir a sua imagem, eles são semelhantes ao seu Pai, não porque eles dizem isso, não porque eles têm uma bandana na testa dizendo isso, mas porque eles vivem, a partir de então eles lutam para viver conforme Cristo, sendo um pacificador. Jesus nos reconciliou com Deus, sendo Ele o maior exemplo que nós temos de pacificador. Sim, Jesus foi um pacificador, irmãos, mesmo virando mesas, mesmo dando chicotada e com mensagens duras, porque Jesus não negociava a verdade, Jesus não negociava o zelo com o seu Pai. Então, ao fazer isso, Jesus não está indo contra a sua própria palavra, mas realmente mostrando para mim e para você que o pacificador, ele precisa, se necessário, lutar pela verdade de Cristo Jesus.
Pacificador é aquele que faz a paz, é aquele que promove a paz. E há várias formas, irmãos, pelas quais os filhos de Deus devem ser pacificadores neste mundo. E eu gostaria de rapidamente falar 3 para nós aqui nessa noite. A primeira da paz aqui para nós é a paz para os eleitos do Senhor. Para os eleitos do Senhor. Paz para os eleitos do Senhor. O pacificador, irmãos, ele participa na reconciliação dos eleitos de Deus ao pregar o Evangelho. O Senhor te alcançou, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A pregação da palavra. E o Senhor, irmãos, nos incumbiu a cada cristão o ministério da reconciliação. O Senhor colocou sobre nós, irmãos, a mensagem que vai fazer com que os homens tenham paz. E a paz, mais uma vez eu disse para você, não está nas estruturas. A paz é aquela que vem que é derramada sobre o nosso coração. É a paz que nós temos com Deus. E o Senhor nos deu esse ministério, o ministério da proclamação das boas novas, a mensagem de reconciliação. Deus nos incumbiu, irmãos, da missão de levar o seu evangelho, de evangelizar o perdido. E nós temos essa mensagem: reconciliem-se com Deus. Você já se deu conta da honra e da responsabilidade que nos foi dada? Porque, irmãos, não foi conferida aos anjos o ministério da evangelização. Não foi a eles que o Senhor disse: vão e evangelizem, façam discípulos de todas as nações, mas foi a mim e a você. Nós participamos, irmãos, do ministério que traz paz ao coração quando nós proclamamos a verdade de Deus. E é por isso que evangelismo não é algo opcional na vida do cristão. Ah, não, eu não vou evangelizar porque esse não é o meu ministério. E por mais que pessoas têm dons, né, o Senhor confere dons à sua igreja, e existe o ministério de evangelismo, um dom que é derramado, o evangelista, aquele que é nato, aquele que tem essa habilidade, todo cristão é chamado a evangelizar. Não à toa, um teólogo que diz que o crente que não evangeliza, ele precisa ser evangelizado. Spurgeon vai dizer para nós, irmãos, que o crente ou ele é um evangelista, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Porque, irmãos, olha só, o Senhor confiou a nós o ministério da reconciliação. Se você não tem feito isso, você precisa se perguntar se realmente assim você nasceu de novo. Porque olha só, você, Deus, colocou na sua boca, é assim que o Senhor espera, que você profira as palavras, que você pregue o Evangelho, e esse Evangelho vai transformar corações. Então, se você não tem feito isso, querido, em nome de Jesus, mude. Se você não tem sido evangelista, passe hoje mesmo a ser um evangelista dentro da sua casa, um evangelismo na roda dos amigos, no ambiente de trabalho, onde quer que o Senhor te plantar, porque o Senhor conferiu a mim e a você o ministério da reconciliação. Nós estamos falando sobre sermos promotores da paz, sobre aqueles que fazem a paz, pacificadores, aqueles que promovem a paz. E a principal delas, irmãos, a mais essencial, é nós termos paz com Deus. E isso vem por meio daqueles que anunciam o Evangelho das Boas Novas. O Senhor nos deu uma missão, a missão. Cristo te deu a paz, e agora Ele ordena: pregue essa paz, pregue para que essa paz alcance os ouvidos de todos aqueles que pertencem ao Senhor. Então, do primeiro dos pontos, irmãos, é que nós somos lançados agora a esse mundo para poder fazer paz para os eleitos de Deus, ministrando a palavra, e aqueles que são do Senhor crerão. Aqueles que são do Senhor, irmãos, de fato ouvirão o chamado e crerão nos seus corações. Paz para os eleitos, mas não apenas isso. No segundo dos nossos pontos aqui, é que além da reconciliação dos eleitos com Deus através do Evangelho, fazer paz também se aplica, irmãos, ao relacionamento entre os da família da fé. Esse é a paz com os eleitos, ou seja, paz com os filhos de Deus, com os filhos de Deus. Amados, Deus ordena que os cristãos vivam em paz entre si, em paz. Deus quer que os seus filhos sejam amáveis uns com os outros, que vivam em paz. Agora, você sabe que isso não é fácil. Não é fácil, irmãos. Os cristãos raramente vivem em perfeita harmonia, porque ainda todos nós somos pecadores, vivendo num mundo pecador. Portanto, irmãos, acredite você, mesmo cristãos verdadeiros, podem, irmãos, algumas vezes ser egocêntricos, podem muitas vezes ser briguentos e muitas vezes até mesmo desonestos. Acredite nisso, isso pode acontecer. Nós precisamos lembrar, irmãos, que o velho homem não foi embora por um todo.
Nós mortificamos a nossa carne, mas por vezes aquele velho homem toma forma novamente e nós falamos o que não deveria, fazemos, pensamos e até deixamos de fazer aquilo que deveria ser feito. O fato é que esse velho homem está aqui. E aí, irmãos, que facilidade que existe para nós nos ferirmos. Você está aqui na igreja, e eu vim na igreja em busca de paz, aqui eu tenho irmãos em Cristo Jesus. Não se engane, irmãos, é muito fácil que eu fale algo que desagrade o seu coração. É muito fácil que o outro irmão pise no seu pé, que ele pise no seu calo, que aconteça entre nós determinados tipos de contenda. Que pessoas do nosso meio venham não para promover a paz, mas para promover, às vezes, até mesmo guerras e confusões. Não é à toa que as Escrituras dão um manual. Sabia que a Bíblia tem um manual exclusivamente para problemas que acontecem dentro da igreja? Mateus capítulo 18, versículo 15 ali em diante, Jesus ensina a maneira como o cristão, como a igreja deve se portar quando ela vê um irmão faltoso. Quando ela encontra pessoas dentro da igreja que está trazendo um problema, que está em pecado. Então, primeiramente, o texto vai dizer ali, há um processo de reconciliação. Você vai até o irmão, você confronta esse irmão. Às vezes, na primeira conversa, o problema é resolvido. Já dei ilustrações aqui para os irmãos a respeito disso. Às vezes a pessoa, irmãos, está numa situação pecaminosa que ela sequer percebeu a respeito disso. Ontem aqui, eu tive a oportunidade de ministrar para a juventude. Nós estamos com uma série de ministrações com o tema pecados aceitáveis. São pecados que são socialmente aceitos no nosso meio, mas continua sendo pecado. A gente pratica tanto, já que se tornou tão comum que a gente já nem considera mais como pecado. Ontem eu tive a oportunidade de expor aqui para os irmãos o pecado do atraso. Pastor, atraso é pecado? Ele pode ser. Ele pode ser. E nós vimos que existe atraso do imprevisto, existe atraso que você não calculou aquilo, você não esperava, é o trânsito, é alguma coisa que aconteceu, é o bebê que passou mal, é isso, aquilo, outro. Você se atrasou, essas coisas acontecem. Mas que existem muitos atrasos que a gente planeja. Você planeja chegar atrasado. Você quer ser o centro das atenções, você não quer que ninguém espere, que te esperem, mas você não tem que esperar ninguém. E aí, sabe o que a gente viu aqui, Kênia? Que o atraso pode ser uma coisa pecaminosa. Ele pode ser sim uma coisa pecaminosa. Nós nos atrasamos de maneira sistemática, as pessoas já não acreditam mais que a gente vai chegar no horário, muitas vezes a gente tem que jurar por isso. Pecados. É muito fácil eu ofender o meu irmão que está aqui dentro da igreja, com pecados que muitas vezes eu sequer sabia que era pecaminoso. Eu trouxe essa ministração e teve um jovem que chegou para mim e falou assim: pastor, sempre aconteceu isso na minha vida, mas eu nunca parei para refletir que isso era um pecado. Eu nunca parei para refletir que eu estava roubando o tempo do meu irmão, que eu considerava o meu tempo mais importante do que o tempo do meu irmão. A partir de hoje, pastor, isso muda, porque eu ouvi e eu não quero mais permanecer como sendo um atrasado sistêmico na minha vida, sendo um atrasado dessa maneira. Então, irmãos, olha só, ouviu a palavra, foi repreendido, consertou o problema, ok. Mas existe aí outras situações em que a pessoa não resolve, não resolveu. Você falou uma vez, aí você chama a testemunha, e aí existe um processo para que o problema seja sanado no meio do povo de Deus. Esse processo que Jesus estabeleceu aqui, que você vê, que Jesus estabeleceu, mostra claramente, irmãos, que existe problema entre os cristãos. O problema são igrejas que não querem tratar, que não receiam obedecer a Deus nesta área de resolução de conflitos, bem como na disciplina de excomunhão. Graças a Deus não é um problema no nosso meio, mas você pode ter certeza que existem aqueles, irmãos, que estão aí pensando numa falsa paz. Deu um problema aqui, deu um problema ali, vamos ver se o tempo resolve isso, não vamos lidar com essa situação. Não é esse tipo de paz que o Senhor quer. Não é, irmãos, tentando abafar conflito, não é isso, mas lutando para poder resolver cada uma dessas situações. Mas que fique claro, problemas dentro da igreja, problemas entre os servos do Senhor. E Jesus nos mostra que problemas precisam ser solucionados entre os da família da fé. Nós não estamos imunes, irmãos, a ofendermos os nossos irmãos e sermos ofendidos pelos outros. E quando isso acontecer, isso precisa ser tratado, porque os filhos de Deus são chamados a ser pacificadores. Eles buscam a reconciliação para que então haja paz no meio do povo de Deus. Então olha só, olha o primeiro ponto, é paz para os eleitos. Ou seja, eu vou anunciar o evangelho para que aquele pecador seja convertido no seu coração e ele tenha a paz que eu e você temos, a paz para com Deus.
mas existe também a paz com os eleitos, a paz com o povo de Deus que aqui está reunido, e nós precisamos ser pacificadores dentro da igreja. Precisamos sim ser pacificadores dentro da igreja. E o terceiro e último, irmãos, é paz com os homens de maneira geral. Paz com os homens. Além de exigir a reconciliação com os eleitos e depois entre os da família da fé, Deus também quer, irmãos, que o seu povo viva em paz com aqueles que são de fora da nossa comunidade do pacto, tanto quanto possível. Agora raciocina comigo. Se já é difícil a gente ter paz com quem está dentro da igreja conosco, você pensa nos de fora. Você pensa nos de fora. Irmãos, eu falo como pastor, já fui chamado para resolver, irmãos, cada problema que diz respeito a crente e descrente. Teve um que me marcou muito, um bom tempo já. Uma irmã da nossa igreja, já senhora, pastor, por favor, eu preciso de ajuda. Minha irmã, o que eu posso ajudar? Pastor, o meu vizinho, pastor, todo dia ele solta o cachorro dele, e o cachorro dele vai lá e faz as necessidades no meu portão. Pastor, me ajuda a resolver esse problema. Pastor, como é que eu lido com essa situação? E lá vai o pastor para poder tentar pacificar, porque nós somos chamados, irmãos, a pacificar os ambientes, não só no meio dos cristãos, preocupando conosco mesmo, mas preocupando também, irmãos, com aqueles que estão do lado de fora. Nós vivemos entre pessoas que são incrédulas, pessoas que rejeitam o ensinamento de Cristo, ímpios, e por isso, irmãos, eles não têm a verdadeira paz, a paz ao qual Deus trouxe, colocou sobre os nossos corações. Junta isso com a nossa própria pecaminosidade, ok? Com a nossa própria pecaminosidade, e você tem uma bomba. Bate tudo no liquidificador, você tem uma bomba pronto ali. Muitos conflitos, irmãos, surgirão entre cristãos e não cristãos, simplesmente porque ambos são seres humanos, pecadores, vivendo nesse mundo. O fato deles, irmãos, não conhecerem ao Senhor só aumenta exponencialmente o problema. Mas o fato é que não é fácil. Mas a palavra do Senhor vai dizer para nós, Hebreus 12:14, esforcem-se para viver em paz com todos. Nós somos chamados a viver em paz com todos. Pastor, tem como deixar isso mais prático? Como é que eu posso ser um pacificador melhor? Eu queria dar 3 exemplos aqui. Primeira coisa, irmão, aprenda a controlar a sua língua. Quer ser um pacificador melhor? Começa com você, refreia a sua língua. Se nós, irmãos, conseguirmos isso aqui, a gente vai ter muito menos discórdia no nosso meio e no meio dos ímpios. Tiago diz bem quando ele expressa que todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Você pode ter certeza que esse é o fato de você conseguir controlar a sua boca, já é um excelente passo para a pacificação. Queridos, nós não precisamos retrucar tudo que a gente ouve, não. Aprende isso, nós não precisamos retrucar tudo que a gente ouve. Nós não precisamos emitir a nossa opinião para tudo. Nós não precisamos, irmãos, abrir a nossa boca de maneira desnecessária. Então evite isso. Seja um pacificador nesse quesito. Não passa informações para outra pessoa que você sabe que vai prejudicar. Você viu o que fulano falou de você? Ou falou de outro fulano? Ele disse isso. Irmãos, o único que ganha com isso é Satanás. É o inferno que ganha com essa situação. Então, olha só, você quer ser um bom pacificador? Aprenda a controlar a sua própria boca, a controlar, a refrear a sua própria língua. Não só isso, analise tudo pela ótica cristã, com os olhos cristãos. Irmãos, isso aqui é uma coisa que muitas das vezes a gente esquece. A nossa batalha, irmãos, nunca é contra pessoas. Nunca é contra pessoas. Efésios 6 vai falar para nós, irmãos, que existe uma batalha que é travada, e essa batalha ela é espiritual. A nossa batalha não é contra a carne. Você que está lutando contra aquele meu chefe que é isso, aquele meu amigo do trabalho que é assim, que é assado, que é desse jeito. Em nome de Jesus, Deus abriu seus olhos espirituais. Entenda que há batalha sendo travada dentro desse campo. Entenda que o Espírito Santo te deu a paz, mas essa paz não repousa sobre o coração da outra pessoa. E muitas das vezes, irmãos, nós não conseguimos enxergar as coisas pela ótica bíblica. E a gente quer agir segundo o nosso próprio coração, fazendo aquilo que nos dá vontade, agindo como velho homem, e a gente não consegue olhar com os olhos de um cristão. Então, a partir de então, comece a olhar.
Eu tive essa oportunidade bem recente mesmo, umas 2 semanas atrás, estava andando de carro junto com meu filho, indo para um evento da juventude, quando de repente, irmãos, o carro entra na nossa frente aqui, eu lanço o carro para um lado, aí o outro vem aqui de um lado, e o camarada começa a buzinar, e começa a falar ali os impropérios ali. Eu olhei aquela situação, irmãos, e eu falei: Senhor, graças a Deus eu tenho teu Espírito. E pude falar: filho, você viu o que aquele homem fez? Você viu aquilo que o homem disse? Ele não tem a paz que habita no nosso coração. Ele não... Não, olha só, eu estou contando uma vitória de tantas derrotas que eu já tive na minha vida. Mas o fato é, irmãos, que nós precisamos sempre olhar de uma maneira bíblica os conflitos que estão ao nosso redor. A gente precisa perceber, irmãos, as estratégias do diabo para tentar acabar com a nossa paz, para gerar inimizade no nosso meio. Aí não, você olha que assim, o quê? Me chamou de quê? Me chamou pelo nome? Não é nome não, aqui não é Alisson não, aqui é pastor Alisson. Aqui não é fulano não, é doutor fulano, é isso, aquilo, outro. E a gente quer levar para esses campos, irmãos, mostrando orgulho, vaidade do nosso coração. Não seja assim. Nos conflitos que você tem enfrentado, é problema com seu marido, é problema com seu filho, é problema no trabalho, é problema onde quer que for. Se você não teve isso ainda, peça ao Senhor: Deus, me ajude a enxergar com os olhos da fé. Me ajude a ver aquilo que eu não estou vendo aqui. Me ajude a perceber, Senhor, que eu estou requerendo aqui desse meu cônjuge, dessa pessoa, uma coisa que ela não pode me dar. Eu estou esperando uma paz que pode... Não é que não tem como a gente resolver todos os conflitos, mas eu estou esperando algo que ela ainda não tem. Ou então, Senhor, eu mesmo estou sendo um péssimo exemplo nisso. Cuidado com essa situação. Aprenda a controlar a sua língua, analise tudo com os olhos de um cristão e, por favor, irmãos, seja ativo. Em que sentido, pastor? Escolha ser alguém que promove a paz, que busca a paz, e não apenas uma pessoa que reage com paz. Olha só, o pacificador, ele não é apenas a pessoa que falou mal de mim, eu vou reagir como um pacificador. Como alguém que promove a paz. Eu não vou pagar na mesma moeda, eu não vou levar em consideração da mesma maneira. Ótimo, isso você reagiu. Mas o cristão é chamado, irmãos, para muito mais do que reagir, a agir promovendo a paz. E nós temos oportunidade para isso? Muitas. E se não tiver, a gente tem que criar. Busque promover, por exemplo, meios que levem a paz aos seus parentes. Você está sabendo lá que o seu irmão está brigado com o outro irmão, que o tio está brigado com outro tio? Senhor, me dá estratégia de o que eu posso fazer para reconciliar os dois. Eu não, pastor, cada um com seus problemas. Puxa, já está mostrando que o seu coração não pertence ao Senhor de fato. Nós, irmãos, nós não apenas reagimos, não é só sobre nós, é sobre aquilo que nos rodeia. O pacificador tem um coração que pacifica onde quer que ele esteja, quem quer que seja, ele é aquele que promove a paz dentro dos ambientes. Então vai lá, faz um almoço, um jantar para aquele casal que está brigado, aqueles irmãos que precisam se reconciliar. Clame ao Senhor por estratégias, é responsabilidade nossa como pacificadores. Não fica só esperando as coisas acontecerem, é fazer atos de paz. Ir atrás, onde estiver, sendo um pacificador. Eu sei, irmãos, que há várias outras dicas práticas que a gente poderia citar aqui, mas essa, se a gente conseguir colocar em prática, irmãos, o controle sobre a nossa língua, olhar com os olhos de um cristão, sendo ativos na promoção da paz, Deus já fará coisas extraordinárias no nosso meio. Apenas uma questão antes de nós encerrarmos aqui, e eu gostaria de trazer para os irmãos, é de que vale sempre a pena lembrar de que nem sempre é possível, irmãos, nós mantermos a paz em alguns relacionamentos. Nem sempre é possível. Não é possível. Romanos 12, 18, a gente leu aqui na liturgia, e o texto bíblico, o apóstolo Paulo vai dizer: se possível, e quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Olha só, repetindo para você, se possível, e quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. As palavras aqui, se possível, sugerem, irmãos, que nem sempre é. E eu não preciso provar para os irmãos. Certeza que você já buscou paz com alguma pessoa, e a outra pessoa não quer olhar na sua cara, ela não quer conversar com você. Às vezes, irmãos, a paz em alguns relacionamentos, não é possível por causa da outra parte.
Afinal, para resolver o conflito, você também precisa daquela outra parte, tá? Então, se possível, sugere que nem sempre é possível manter relacionamentos pacíficos. E a palavra "quanto depender de vós" significa que nem sempre depende de você manter a paz nesses relacionamentos. A pessoa, ela não quer te ouvir, ela não quer falar com você, e aí existe uma limitação da nossa parte. Mas a grande questão é, você chegou nessa limitação? Ou você não tomou nenhuma postura para você estar em paz com essa pessoa que você está ofendido? Porque é uma diferença. Não, ele não me procurou, procure você. Seja ativo. Resolva o conflito. Resolva o problema. Pense, por exemplo, quando a verdade de Deus está sendo atacada. Muitas vezes não vai dar para a gente poder ter paz com todos os homens, mas quando puder, no que depender de vós, tende paz. Esforcem-se para viver em paz com todos. Deus honra, irmãos, o nosso esforço e o Senhor conhece cada caso. Agora eu pergunto para os irmãos, você tem feito isso? Não há outro que preze mais pela paz, e aqui eu encerro, não há outro que preze mais pela paz do que o nosso Deus. Não há. Ele é o Deus da paz. Meus irmãos, se você abre Gênesis 1 e 2, o que você tem ali? Um ambiente de paz. Se você pega os 2 últimos capítulos de Apocalipse, o que você tem ali? Um ambiente de paz. E se você pega de ponta a ponta, depois ali, a partir do capítulo 3 de Gênesis, até o fim, o que você vai encontrar é Deus promovendo, indo atrás, para que haja promoção da paz. Nosso Deus é o Deus da paz. A palavra paz aparece mais de 400 vezes na Bíblia, irmãos. O nosso Deus é um Deus de paz, e Ele nos proporcionou essa paz por meio de Cristo Jesus. Nós o amamos e refletimos a sua imagem, a sua semelhança. Isso significa que o que Ele é, nós também devemos ser. E se Ele é um pacificador, irmãos, como sabemos que Ele é, nós também igualmente precisamos suplicar ao Espírito Santo de Deus para que nós sejamos pacificadores. Jesus, me ajude a ser aquele cara no trabalho que as pessoas chamem para resolver conflito. Eu não, pastor. Já me basta os meus. Não tenha esse pensamento. Não tenha. Seja um promotor da paz. Nós devemos pregar o Evangelho para que o Evangelho alcance o coração dos pecadores e eles possam ser reconciliados com Deus. Nós devemos buscar a paz com os nossos irmãos na fé, lutando pela comunhão, sendo muitas vezes até mesmo enérgico com aqueles que não querem, tá? E devemos também buscar a paz com aqueles que não pertencem ao Senhor, vivendo uma vida que atrai as pessoas pelo nosso bom testemunho, sendo reconhecido como verdadeiros pacificadores. E mais uma vez eu pergunto, você tem sido esse homem? Você tem sido essa mulher? Diz para mim, você tem falado do amor de Cristo a outras pessoas para que a paz invada o coração delas? É sua responsabilidade, é minha responsabilidade. Deus nos incumbiu dessa missão. Você tem promovido a paz entre os irmãos da igreja? Ou será que você é do tipo que espalha fofoca, é aquele que apaga a confusão com gasolina? Qual tem sido a sua característica? Não só o Senhor está vendo, como os próprios irmãos da fé estão vendo. Muitas vezes a gente fica marcado como pessoas, irmãos, que está sempre em conflito, sempre participando de conflitos. Em nome de Jesus, mude isso hoje. Fale, Senhor, traz paz ao meu coração. Traz paz ao meu coração. Me ajude a ser também aquele que promove a paz. Responda a cada uma dessas perguntas, sabendo que o Senhor Jesus te conhece. E se por acaso você for achado em falta, mude. Você não é Gabriela, de que eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não. Você foi comprado, lavado pelo sangue do Cordeiro. E você tem a condição de dizer não àquele velho homem, mortificar a sua carne para que você seja um promotor da paz. Mostrando, irmãos, que de fato essa bem-aventurança está sobre a sua vida. Vamos a Deus em oração. Mas eu gostaria que nesse momento você, primeiramente, fechasse os seus olhos e você orasse ao Senhor, pedindo ao Senhor para que você seja um homem de paz. Deus me ajude, Senhor. Lá na minha rua me conhecem como brigão, lá na minha escola me conhecem desse jeito, Senhor. No meu trabalho eu sou pivô de muitas confusões. Muda isso, Senhor, na minha história. Muda isso. E creia que em nome de Jesus isso é capaz. Creia que o Senhor pode adentrar o seu coração nessa noite, mudando realmente as suas estruturas para que você seja um pacificador.